Olá a todos! Hoje vamos falar de primavera, apesar que o tempo não está nada primaveril. Vamos falar de nutrição e primavera. Então vamos lá. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque nós temos aqui, Paty, seja bem-vinda. Paty, hoje estamos aqui com um ligeiro delay, um ligeiro atraso no início, na hora de início, mas a gente já está aqui, tá bem? E nós vamos conversar hoje, deixa eu deixar aqui, contar um pouquinho para vocês de várias coisas. Eu vou ter que acender as luzes aqui. Espera aí que vai ficar um pouquinho escuro daqui a pouco, espera aí. Isso. Assim fica melhor. Neuza também está chegando, Carla, Ana. Ana, eu sei que você já mandou uma mensagem aqui, mas eu depois já vou te responder, tá bem? Edith, seja bem-vinda. Então, aqui tá minha querida. Aqui tem uma querida que eu gosto muito dela, que ela usa o Instagram do marido e ela sempre entra por aqui. Então, eu quero comentar para vocês que hoje nós vamos falar de uma coisa que é muito, vamos dizer assim, chata da primavera, ok? Em vez de ser uma coisa assim muito boa, apesar de que a primavera é uma coisa legal, toda a gente fica contente, melhora o tempo, mas olha, o que acontece na primavera? Isso é esse monte de afonias, de problemas da garganta, de resfriados e gripes e tudo isso. Por quê? Porque nesse período a gente tem uma grande modificação a nível de temperaturas. E essas temperaturas potencializam o crescimento de micro-organismos do tipo vírus, sobretudo vírus. Então, a gente tem esses momentos assim, muito, muito chatos. Daí, Isa, um beijinho pra ti, a Dulce também tá por aqui. Essa minha querida que tá aqui e que usa o Insta do marido, tem que me ligar para dizer como é que ela tá, porque eu já tô com saudades dela. Pronto, e então, o que a gente vai falar um pouquinho para vocês? Primeiro fazer esse detalhe aqui. Pois é, ela tá aí. Então, tem que me contar como é que você anda, mulher. Pronto. E então, o que nós temos que conversar? Que para esse período, que tem coisas maravilhosas acontecendo, sobretudo alimentos muito bons, por exemplo, olha, e eu já tô agora muito melhor. Olá, Manolo Juanas, seja bem-vindo. Então é assim, eu tô bastante melhor porque eu estive péssima, eu estive uma semana completa afônica, completamente sem voz. As afonias, elas têm a ver com, a gente brinca e aqui em Portugal se diz, porque foi se cantar o fado, gritou muito no futebol, nem fado, nem nada. Eu ia dizer coisas feias, mas não vou dizer. Nem fado, nem nada. E realmente fiquei péssima da garganta. O péssima da garganta tem a ver justamente com isso, esses aspectos virais. Por coincidência, a moça que trabalha comigo na clínica também estava exatamente igual, só que ela fez corticoide e melhorou já logo em seguida. E eu não quis fazer corticoide. Eu não quis fazer nenhum tipo de corticoide, então demorou mais. Depois eu estive fora e fiquei em ambiente mais frio e tal. Catarina, um beijinho pra ti. E aí o que aconteceu?
ainda piorou um pouquinho, e aí sim fiz um resfriado. Quando eu tive a afonia foi sozinha, não teve mais nada. Mas depois fiz um resfriado agora. E aqui tem uma coisa interessante. As afonias têm a ver com o nosso chakra da garganta, sabe? Às vezes nós temos que trabalhar essa parte interna, espiritual, porque às vezes a gente está querendo dizer algo e a gente não consegue dizer. Temos que trabalhar essa nossa parte espiritual. Tem muito a ver com realmente com o chakra da garganta. Mas pronto, isso pode ser assunto para outros momentos, né? Mas o que eu queria aqui comentar convosco é justamente os benefícios para a gente tratar de potencializar a nossa nutrição justamente para esse período agora. Então, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, Su, seja bem-vinda, Design Criativo também. Se vocês quiserem perguntar ou dizer qualquer coisa, aproveitem, tá bem? Esse momentinho aqui é muito nosso, é muito para essas conversas, é muito para a gente ir colocando coisas e de repente coisas que surjam, ou que vocês tenham de dúvidas, aproveitem, porque esse aqui é um momento que a gente tem aqui único, exclusivamente para conversar. É um momento único, exclusivamente para a gente ter aqui um acercamento, digamos assim, para tirar dúvidas, para levar informação diferente. E isso é uma coisa que eu não queria que se perdesse. Então, vamos lá. Tem uma coisa muito importante na primavera que é justamente isso. O negativo, as grandes mudanças de temperatura, ou seja, há uma amplitude térmica, às vezes que em um dia só, nós temos um dia frio, como aconteceu toda essa semana passada, que de manhã até fazia solinho e de tarde vinha aquele pé d'água, ou seja, chuva, e aí a chuva causa um ambiente mais úmido, que causa aqui alguns outros probleminhas, e realmente ficam responsáveis por esses vírus. Eu não sei se vocês prestaram atenção ou perceberam que nessa semana que passou veio aquele pó, que isso só acontece aqui na Europa, do deserto, do Saara, que vem para cá e causa aquela nuvem, que inclusive suja os carros, e isso tudo, eu não me lembro, tem um nome, Calima, que faz com que dentro do ambiente a gente também esteja respirando um ar bastante mais contaminado. E isso aumenta ainda mais. Lu, um beijinho para ti. Lucinda, querida, um beijo no seu coração. E isso ainda aumenta muito mais a questão dos vírus no ambiente. Então, aqui realmente... Olha, eu estava falando aqui do chakra e apareceu a Lucinda. A Lucinda é uma esperta. Nesses assuntos a gente podia... Uma horinha dessa, Lucinda, se estás por aí, escuta essa, para a gente falar um pouquinho sobre, que eu estou a falar, que eu fiquei afônica, só para fazer aqui um detalhe aqui para Lucinda, eu fiquei muito afônica há 2 semanas atrás, né? Justamente até numa quarta-feira, e tive muita consulta e tal, e falei muito, e fiquei muito afônica, e fiquei afônica completamente 1 semana. Depois a coisa melhorando, mas depois tive aí um resfriado, que é o que eu tô a passá-lo agora. Bebendo, muita água. Hoje eu já tomei 2 garrafas dessa aqui cheias. Aqui falta ainda um golinho que tem aí para tomar. E realmente, quando a gente tem resfriados, a gente tem que lavar isso tudo. Mas aqui, fazendo o parênteses do que eu queria falar, é que eu tive a dizer que quando a gente tem esses problemas de afonia, tem muito a ver com o chakra da garganta. E a Lucinda sabe o que eu me refiro. E efetivamente, a gente precisa trabalhar essa parte. Por quê? Porque provavelmente tinha coisas que eu queria falar e não falei, ou queria dizer coisas que às vezes são complicadas. Então, a gente tem que trabalhar isso também. E seria muito legal um dia desses a gente falar desses assuntos. Então, a Lucinda já está virtualmente convidada, e se ela se animar, vamos falar um pouquinho disso. Que isso foge da nutrição? Não. Sabe por quê? Porque nós somos um ser único e integral, e a gente tem corpo, mas a gente tem alma, e a gente tem um psique bem importante, e a gente precisa lidar com todas essas coisas. Aqui também tem a minha querida Vivi. Vivi é minha amiga querida de infância, que sempre aqui me acompanha. Ana Rita também é uma linda,
que acabei convencendo a fazer a cirurgia e deu certo, e ela tá fantástica, e outro dia eu vi umas fotos e ela está realmente exuberante. Então, pronto, a Lucinda já se aceitou, disse que sim. Beleza, então vamos tentar conversar disso em algum momento. Então, voltando aqui ao nosso tema de hoje, que é potencializar as coisas boas da primavera, para ir em contra as coisas negativas da primavera, né? E aqui eu não tô falando nada de mais transcendental, mas efetivamente essas mudanças, tanto climáticas quanto, André, um beijo, essas mudanças tanto climáticas como aqui no ambiente, com a temperatura, com tudo isso, com esse pó, isso faz com que a gente respire e causa reações inflamatórias a nível de sistema respiratório, vias aéreas superiores, ok? E isso nos causa imensos problemas, porque quando eu tenho algum tipo dessa situação, de uma inflamação das vias aéreas superiores, eu tenho uma palatabilidade alterada. Então, interfere diretamente na nutrição. Interfere diretamente aqui também com o bariátrico, por quê? Porque altera a nossa imunidade. E isso aqui é a parte interessante da história. Leide, um beijo para ti. Natasha também, seja muito bem-vinda. Então, o que a gente quer? Nesse momento é potencializar as coisas positivas, no caso, da nutrição na primavera, buscando aqui elementos que podem contrarrestar o que a gente estava falando aqui do ponto de vista negativo. Então, primeira coisa, vocês já ouviram falar em alimentos que estão neste momento de época? Alguém saberia aí dizer, se atreveria a dizer algum dos alimentos que começam a aparecer nesse momento? Quem é que será que se atreve aí a dizer? Kelly, seja bem-vinda. Quem que se atreveria a dizer alguns dos alimentos mesmo que são agora de época, que são excelentes para esse momento? Tem vamos ver, abacate, muito bem, pronto, mas essa aqui fala do abacate, porque ela é a dona dos abacates que eu pus outro dia, do abacateiro, melhor dito, e realmente, abacate é fabuloso, não é? Com toda a sua potencialidade, abacate é uma bomba de energia boa, ok? Porque ele tem uma saciedade muito grande, tem uns olhos que são maravilhosos. Quando a gente era pequena, a Viviane sabe disso, né? Lá na minha terra, o abacate era barato, não é como aqui. Então, quando éramos mocinhas, a gente pegava abacate, misturava uma gema de ovo e mel e fazia uma pasta daquilo. E adivinha o que a gente fazia com aquilo? Enchia o cabelo daquilo, porque é extremamente nutritivo, e fazia máscaras para o cabelo naturais feitas em casa com abacate batido, gema de ovo e o que eu falei aí? Era abacate, gema de ovo e tem mais uma coisa. Abacate, gema de ovo e mel. E uma colher de sopa de mel. Eu não sei se a gente não dava uma chupadinha no cabelo naquela época, eu acho que não. Mas aquilo era fabuloso para o cabelo. E se fizerem isso hoje, vão ver o cabelo brilhante, lindíssimo. Depois tinha que se lavar com o shampoo normal e tal, mas ficava um cabelo lindíssimo. Por quê? Porque ele é realmente muito nutritivo. E o cabelo também acaba absorvendo esses azeites. O cabelo, não é? Ele realmente absorve pela capa que ele tem de queratina em volta, e ele consegue, quando as escamas estão abertas, ele consegue absorver. Por isso que se fazem os banhos de creme com um pouquinho de calor local, uma toalha quentinha e tal, porque então abre a escama do cabelo e absorve todos aqueles nutrientes. Então, o abacate realmente é uma coisa fabulosa desta época e que deve ser consumido. Claro que o abacate é caro. Nessa época é um momento e ele está na sua plenitude. Nós conseguimos abacate em outros momentos, mas esse momento é adequadíssimo. Mas tem um outro alimento que é muito, muito, muito bom e que é para começar a consumir agora, que são os aspargos. Exato. Aqui tenho as peras, sim senhora, e a pera roxa aqui é fabulosa.
Eu acho que a pera, o melhor momento de comer a pera é quando ela tá madura. Eu tirei ela do pé, que agora é época, mas deixo ela amadurecer. E aí, como quando ela tá madurinha, com muito sumo, aquilo é fabuloso, ok? Então, usar a pera. Sônia, seja bem-vinda. Tava já com saudades de ti. A Sônia de vez em quando me visita. Sônia, eu tô na Cruz Vermelha, que ela era minha paciente do São Luís, agora tem que ir lá pra Cruz Vermelha. Os morangos ainda não são os morangos daqui mesmo, são os morangos entre começou a época, mas a época auge ainda é um pouquinho mais para frente, mas já temos. E as nésperas, que são maravilhosas, que são as nossas ameixinhas. A minha amiga Viviane, que tá aí, era minha companheira de roubar as ameixinhas nas nespereiras dos vizinhos. Então, realmente é muito bom. Cebola, sim senhora, e tem aqui muitos fitoterápicos da cebola. A cebola, que eu acho muito engraçado, uma das coisas que se faz para as afonias ou para essas incomodidades da voz é o chá de casca de cebola, mas deve ser de casca de cebola biológica, tá? Então, como é que faz? A gente lava a cebola com a casca, lavei a casca, tiro a casca, pego esta casca que já está lavada e a cebola não tem agrotóxico, ponho no forno, seco. Eu tenho lá embaixo casquinha seca, que eu vou fazer novamente chá hoje. Perpétua rosa ou perpétua roxa também é bom, mas a casca de cebola é excelente para esse tipo de situação das afonias, laringites e faringites e tal. Realmente é muito bom. Então, você faz um chá. Tem gente que gosta de pôr mel, eu gosto do chá da casca de cebola porque realmente parece um caldo, porque sabe ligeiramente a cebola. Então, água fervendo e deixa lá um bocadinho e pronto. Isso faz um chá que fica muito bom. Favas, exatamente. Então, vamos aqui. Nos aspargos, que é um dos elementos que eu queria trazer hoje, os aspargos, eles têm... O ideal são agora os rebentos novos. O aspargo é muito caro, mas agora é época. E ele nasce e é um brotinho, então ele é cortado ao ras, vai ficar ali o toquinho. Ele ainda acaba normalmente brotando novamente. E esse aspargo, ele é fantástico. Ele tem algumas peculiaridades. Tem gente que come o aspargo e vai... Agora, comeu o aspargo agora, levanta da cadeira aqui e vai à casa de banho e faz xixi e vai urinar, a urina tem um cheiro diferente. Por quê? Porque o aspargo é imediatamente absorvido. Então, ele tem umas substâncias que fazem essa situação. Isso tem alguns polimorfismos, não são todas as pessoas que têm. Não quer dizer que seja melhor ou pior, mas ele tem muitos nutrientes aqui interessantes que deveriam ser consumidos com alguma frequência. E como é caro, esse é o momento de efetivamente... Olá, Ana. Efetivamente é o momento de consumi-los. Portanto, fazer aqui um esforcinho, olha, para tê-los em casa e consumir. A Lucinda aqui está colocando o xarope de cebola e nabo, efetivamente. O nabo eu não tinha e não fui atrás, mas a cebola tinha e tinha biológica, então realmente estou aí fazer o chazinho. E realmente acho que tem melhorado bastante. Então, o que a gente precisa? Era importante que consumíssemos esses alimentos de época agora, porque eles vêm a nos beneficiar. Igual que a cebola nova também está nessa época, em pró dos seus benefícios que a gente devia, então, consumir mais esse tipo de alimento agora. Nésperas, as cebolas novas, as favas, que então são das favas, muito importante. Tem gente que não come favas porque acha que causam gases. Para não fazer gases, o ideal é cozinhar as favas e pôr a pontinha do dedinho, assim mesmo, a pontinha da unha, vamos dizer assim, a pontinha da unha de bicarbonato de sódio quando estiver cozendo as favas, tanto as favas quanto qualquer outra leguminosa. Ela melhora muito porque ela rompe a cadeia da milopectina, que é o que a gente
é formado esses hidratos de carbono, e ela rompe as ligações que existem, então não só deixa uma cor mais bonita, porque ela acentua a cor, mas ela melhora a digestibilidade dessa fibra em si. Porque a fava tem muita celulose, tanto é que aquela películazinha dentro é muito macia, mas a película que envolve cada grãozinho, cada fava, é bastante grossa. Então tem muita celulose, o que é excelente para o organismo, mas quando a pessoa já sofre um pouquinho dos gases, porque provavelmente tem uma desbiose, porque provavelmente come pouca fibra, ou até come, mas quase sempre a mesma fibra, é muito bom fazer esse detalhe de pôr um pouquinho de bicarbonato para consumir. E é maravilhoso. Então, volto e repito, se quiserem fazer perguntas ou tiverem alguma dúvida, digam, porque aqui a gente conversa um bocadinho e seria excelente. Então, vamos lá. Os aspargos, vale todo tipo do aspargos. O ideal é que sejam desses fininhos agora, que são esses primeiros brotinhos, são maravilhosos. Como é que se preparam? De imensas formas. Eu gosto salteado, então um fiozinho de azeite numa frigideira antiaderente ou numa chapa, põe lá os aspargos, fogo alto e vai dando voltinha. Vira de um ladinho, vira do outro, e em seguida estão ótimos. E serve como acompanhante a tudo quanto é coisa. O outro dia eu fiz aqui, na terça-feira, olha, não tirei foto porque estava tão bom e toda a gente comeu tão rápido que até esqueci de tirar a foto que devia ter feito. Então, tentar fazer efetivamente os aspargos com mais frequência nesse momento, que seria um momento mais interessante de utilizá-los. O que eles têm? Eles têm potássio em alta quantidade, que é excelente. Tem fibra. A parte de baixo, como é que faz? Se são os aspargos maiorzinhos, eu posso passar tipo descascador de legumes, passar na parte de baixo do aspargo para tirar aquela parte mais dura. Aquela parte mais dura é uma fibra que se chama lignina. A lignina, ela é uma fibra mais de tipo insolúvel, mas é excelente. Então, não deixar de consumir só porque tem aquela fibra. Tem gente que corta, pode tirar se é muito duro, e é a parte mais rija. Mais rija porque também tem mais fibra, porque ela que estava mais próxima da terra e que mantinha o aspargo firmezinho para cima. Então ele precisa ter sustentabilidade, senão ele caía para o lado, não é? Então por isso é que tem essa parte mais lenhosa na parte de baixo. E por isso essa fibra deveria ser consumida. Pronto, é um pouquinho mais rijo, eu corto e já está. Então, não deixar de fazer, tá bem? Que aqui é bem importante. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Se tiverem, eu até dou uma vestinha de olhos. Mas se tiverem, é realmente fazer aqui o esforcinho de consumi-lo. Sandra, um beijinho para ti. Keila também. Filipa, a Filipa tá por aqui também, um beijinho, a Kati. Então, o que mais que eu tenho aqui que é para dizer para vocês? Então, ele é rico em potássio, ele em sódio não há grandes valores, ele tem essa substância que eu já falei que algumas pessoas têm uma resposta bastante interessante, ele tem cálcio bastante, ok? Não é elemento mais relevante a nível de outros tipos de vitamina, mas entre cálcio, potássio e essa própria fibra que é fantástica. A Janete está comentando, fiz bariátrica, foi com o intestino bastante preso. Isso acontece quando, já te falo das BIMs, isso acontece, Janete, por quê? Porque é uma grande modificação, você ficou muito tempo depois do bariátrico sem consumir fibras, então agora tem que começar a voltar a fazer as fibras. Depois você pode dizer mais ou menos se tem muito tempo ou pouco tempo, e aí a gente esclarece ainda um pouquinho mais. Os BIMs, aqui ele está perguntando sobre os BIMs. Os BIMs são da família dos brócolis, que são ótimos também. São os caulezinhos com as florzinhas em cima. O brócolis já é o mais tipo a couve brócolis, que é diferente dos BIMs, mas são da mesma família. Um faz o caule alargadinho e depois a florzinha cai em cima. Que eles chamam até do brócolis verdadeiro. Mas pronto, é questão de nomenclatura.
Vale e deve se consumir, aquilo é maravilhoso, é maravilhoso. Então, tentar utilizar disso com mais frequência. Como? Sempre que eu for fazer os brócolis, eu posso quebrar o talhezinho e deixar ele um pouquinho esperando e fazê-lo salteadinho. Já te respondo, Janete. E fazer ele salteadinho. Se vão fervê-lo e quer comer cozido, porque os bimes dá para fazer salteadinho. O outro brócolis dá? O outro é bastante mais duro. Então, o outro põe água a ferver. Quando a água está fervendo, põe ele ali dentro e muito rapidamente se cozinha. Quem gosta do brócolis um pouquinho mais macio, pode pôr igualmente um pouquinho de bicarbonato, uma coisinha mínima na água quando tá fervendo, mas aí tem que tirar ele rapidinho, 2 minutos, tira fora. Ele já ficou bastante mais suave e aí depois eu ponho um fiozinho de azeite. O azeite aqui é importante. Olá, doutor. Então aqui tá me comentaram a Janete, que já fez, vai fazer 1 ano da cirurgia. Janete, teu intestino já deveria estar funcionando bastante melhor. Tá te faltar um pouco mais de fibra, provavelmente um pouquinho, não sei a que nível que você tem, a nível de gorduras, o que tá a consumir, não sei se você tem vesícula ou se você já te tiraram a vesícula, então preciso saber mais coisas. Vem para uma consulta e a gente conversa especificamente disso, mas já tá na hora de ter esse intestino mais funcionante. O que dá para fazer? Fórmula laxante, utilizar, por exemplo, esse tipo de fibra, utilizar algumas fibras que existem no mercado, tem várias marcas que a gente pode ver, mas aí seria interessante ver um pouquinho em cada caso, porque só dizer assim, sem te conhecer, me dá um pouco de detalhe, e aí precisávamos saber um pouquinho mais de ti. Karina e Gomes, sejam bem-vindas. Pronto, então, se eu for pensar nos bimes como tal, que aqui comentaram, os bimes, sim, eu posso utilizar muito mais o salteado, posso dar uma ligeira fervura, mas os bimes no salteado fica melhor. Bimes, brocoline, o couve, o brócolis normal, aquele da arvorezinha, a gente chama mais a couve brócolis ou brócolis. Esses também chamam baby brócolis, às vezes, por ser o raminho fininho. Ele realmente fica muito bom sendo salteadinho. Ele, na realidade, é um híbrido que se faz, mas é excelente e deveria ser consumido agora. Então, deixa eu pôr aqui mais algumas coisas para vocês interessantes que vale a pena a gente comentar. Agora é época também de espinafres. Ontem nós fizemos sopa de espinafre aqui em casa, ok? Na sopa de espinafre eu ponho aquela sopa verde. Eu adoro aquela sopa. E aqui em casa, em geral, gostam. Eu tenho uma amiga da minha filha e quando ela vem cá, ela quer comer aquela sopa. Eu só ponho espinafres. E agora os que estão mais ao momento são os de folha larga, que é uma grande folha, mais suave do que aquele espinafre normal, pequenininho, da folhinha mais grossinha, mas é excelente. Então, tentar utilizar mais o agrião, o alho francês, almeirão aqui não se usa muito, os brócolis todos, as couves todas, as alfaces, agora é uma época maravilhosa de alface, eu tô com a minha hortinha aqui com alface, que inclusive vou tirar hoje para fazer pro jantar, e a rúcula, que é maravilhosa. Só que essa a gente tem quase sempre. Então, esses outros que estão a começar, por favor, tratar de consumir com mais frequência, ok? Logo, entramos aqui na primavera. Então, aqui eu tenho mais coisas na primavera. Vão começar, os kiwis, as laranjas estão. O que mais que eu tenho cá? As rúculas, as cenouras também é época. As cerejas ainda não, daqui a pouco vai começar, quando ainda fica um pouquinho mais para frente. Carolina, não esqueci de ti, tá bem? Aqui eu tenho também a Cristina. Que mais? Então, esses são elementos que eu deveria estar consumindo com bastante mais frequência, ok? E eles ajudam efetivamente a melhorar
todo esse aspecto para ir contra ou em forma de resistência a nossa parte imunológica, ok? Então, efetivamente temos que aqui melhorar esse consumo desses elementos agora e não deixar de fazê-los, porque o que acontece? Eu nunca faço, eu nunca compro, então pronto, também não faço. Igual eu tive outro dia uma paciente que eu morri de rir, porque ela disse assim, doutora, é tão pouquinho esses vegetais que eu nem faço. Pelo amor de Deus, façam. É o que é diferente, é o que faz aqui toda a diferença, é justamente esse pouquinho a mais que a gente aqui começa a colocar. Maria, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Use espinafre, sobretudo folha larga. Pode usar na sopa, pode usar salteado. Sabe como é que fica maravilhoso? Eu pegar os espinafres e pegar cogumelos. Os cogumelos só corto ou fileteio, eu deixo inteiro, salteio com azeite de oliva e alho. O alho deve ser colocado no azeite de oliva, sim. Posso só amassar e dar uma leve picada assim. Salteio os cogumelos. Quando os cogumelos já estão um pouquinho melhores, fogo alto para ele não encher de água. Se o fogo é baixo, ele solta a água e aí essa água evapora e eu vou perder montes de nutrientes aqui. Então a ideia é que seja fogo alto para ele não deixar tanta água e coloco uns espinafres, bastante espinafres na mesma panela, tampo. E um momentinho o espinafre se cose e fica fabuloso para fazer com um salteadinho para poder aqui ser acompanhante de qualquer outro tipo de refeição. Vale peixe, vale frango, vale carne ou vale só uma torta de vegetais, uma torta de legumes. Hoje eu vou fazer uma torta de carne. O jantar vai ser torta de carne com salada. Depois eu tiro uma fotinho. Não fiz ainda, vou fazer agora e isso assim rapidinho vai ficar pronto. Então, tratar de usar essas coisas porque ficam realmente boas. A Maria está comentando se podia ser com óleo de coco. Pode ser com óleo de coco, mas fica muito bom com o azeite de oliva, ok? Então, pode usar óleo de coco? Pode. Dá um saborzinho também diferente, mas com azeite de oliva aqui fica muito bom. Com o ovo mexido é ótimo para o jantar, exatamente. Então, eu posso até fazer nisso e bater uns ovos e fazer tipo uma tortilha grande, cheinha, bem recheada, ou faço uns ovinhos à parte, ou até uns ovinhos escalfados, ficam maravilhosos, porque eu tenho proteína, não estou a consumir carne, que é ótimo para o jantar, e estou a utilizar efetivamente aqui esses dois vegetais. E se eu ainda tivesse uns aspargos, ficam fabulosos. Os aspargos eu adoro com ovos. Tem gente que adora com bacon e também não é nenhum problema, alguma vez ou outra, pega o baconzinho, põe ou na air fryer ou no micro-ondas com papel de cozinha, ele deixa toda a gordura, fica sequinho e com os aspargos e um ovo, vocês não sabem a delícia que fica. Depois posso cortar ou posso pôr um fechinho de aspargos, como eu faço aqui porque eu acho que fica muito bonito, posso pôr até uma fotinho depois, que eu gosto de fazer aqui. Enrolo, depois os aspargos na hora de servir, eu enrolo um feixezinho desses aspargos, enrolo uma tirinha de bacon e ponho o ovo junto. E fica uma delícia. Ninguém reclama. E se come, ok? Se come maravilhosamente bem. Então, Rose, querida, seja bem-vinda. Aqui tá a Rose, que é um show, tá aqui e tá nos acompanhando também. Teve comigo na consulta ontem. Então, vale a gente fazer esse tipo de coisa. Olha, Rosi, isso é legal para ti. Não vais poder fazer o bacon, porque a Rosi, nesse momento, tem que ter aqui uma dieta especial e ela não pode. Mas, para os outros que estão aqui, sim, senhor, pode fazer, tá bem? Então, buscar de época os aspargos que estejam os mais fininhos possíveis e vamos aqui realmente trabalhar nisso porque fica maravilhoso. E aí eu posso usar, tanto quem tem a bimbi pode usar lá em cima na partezinha de cima e fica ao vapor, fica maravilhoso também e faz o ovinho a parte batido. Nesse ovinho pode pôr um queijinho, fica muito bom. Ana, tá boa? Ana Durão também tá aqui conosco.
Olha, a Ana tá fazendo a vitamina líquida. Tem aqui um monte de meninas que estão fazendo a vitamina líquida. Quem não conheceu e quiser provar, avise que a gente vê aí. Tá, o que mais que eu queria falar aqui para vocês? Outra coisa que é bem importante, rúcula. Rúcula tem muito magnésio, então consumir a rúcula. A rúcula, a melhor maneira é como na salada. Dá pra gente fazer ela refogada? Dá pra fazer. Só que não dá pra refogar muito. Tem que fazer alguma coisinha e jogar as rúculas lá por cima. E pronto, tá, servir. E fica maravilhoso. Quem vai usar couve? Vamos fazer. Couve, olha, a Ana tá falando aqui, a Ana Durão tá aqui e tá dizendo que a vitamina é formidável. Ana, é isso mesmo, a gente quer justamente isso, uma opção para as pessoas que não conseguem tomar as outras, tomar essa, e a Ana tá a gostar. Então, nas couves, agora é época também, vamos fazer uma coisa, por favor. As couves são da família das brássicas, que eu já falei isso acho que aqui 500 vezes. Beta, tu que é uma lindona. Ó, o que nós vamos fazer com as couves? Vamos pegar as couves e vão judiar delas, tá bem? O que é judiar da couve? Pega a couve, rasga ela ou pica ela e deixa ali paradinho uns 20 minutos sem mexer. Então, vão fazer um jantar ou vão fazer, sei lá, vai pôr a couve na sopa, não interessa. Onde é que vai fazer? Ou refogada, ou caldo verde, não sei o que vão fazer. Rasga a folha, deixa a folha quietinha, rasgadinha. Porque quando você causa essa agressão na folha, a folha está viva. E a folha vai gerar uma enzima para como que se defender. Então, ela libera umas substâncias que são sulforafanos e o que vai acontecer? Quando a gente vai consumir essa folha, ela melhora muito a qualidade para que responda ao que a gente precisa enquanto, vamos dizer, o processo do que é a nutrição funcional ou do elemento funcional aqui da folha que vai nos trazer benefícios. Então, as couves, a rúcula eu posso picar e depois eu espero um pouquinho para consumir. Faz toda a diferença. E esse é um detalhe que as pessoas às vezes não sabem. Faz e prepara já na hora. Não, faz, prepara, deixa ali quietinha e depois consome. A Dai tá dizendo aqui que começou a tomar vitamina. Dai, depois você conta como é que tá indo para você. A Dai, que tá começando a tomar agora, e quem tá tomando, e quem quer provar a vitamina, a ideia é diluir em uma vitamina dessa. Quem é bariátrico, para quem não sabe, tem a Bariliquid. A Bariliquid é a nossa vitamina. Então, a gente pode diluir ela. Sempre eu agito para que não fique nada de pozinho no fundo. Posso diluir ela em 500 ml de água. Ponho numa garrafinha, agito e vou tomando. Posso diluir metade em um copo d'água de manhã e metade em um copo d'água à tarde. E vou tomando. E fica ótimo. E aqui a gente aumenta a diurese. Tem uma pacientinha que está fazendo isso e está se sentindo maravilhosa. Hoje falei com outra paciente que está a fazer e disse que sente que tem muito mais energia. E então é isso que a gente quer. Dar essa opção e realmente tem funcionado muitíssimo bem. Então, provem. Quem não provou ainda e quiser provar, avisa. Tem que escrever no WhatsApp. Porque senão não consigo registrar bem os detalhes, porque para escrever aqui no Insta, às vezes não é todos os dias que eu fico olhando o Insta mesmo. Eu queria ter mais tempo, mas não dá. Essa vitamina, Mari, é para bariátricos. É uma vitamina específica feita para paciente bariátrico só em forma líquida. Porque há muitos pacientes que tomam outras vitaminas. Essa daqui, essa ou a Fit for Me e cai mal, não conseguem tomar. Então, nós fizemos essa vitamina com esse intuito de dar solução aos pacientes que não querem tomar a cápsula nem mastigável, nem as outras cápsulas, ou que lhes cai mal. Quem vai bem com a sua vitamina, não há estresse, continua a tomar. Mas, quem quiser provar, é muito bom. A Beta tá dizendo aqui, temos a melhor nutricionista do mundo, basta seguir tudo que ela nos indica e tudo corre bem. Beta, um beijo.
Pronto, é isso que a gente quer, que tudo corra bem. Aqui o Cantinho da Carmela também está me dizendo um olá. Então, depois a Sandra, que já recebeu, vai começar a tomar. Sandra, depois você conta, tá? Então, já sabem, tem aqui algumas variações no tomar que fica muito bem. E aí vai de pessoa para pessoa no sentido que sempre, não, o que não deve fazer, abrir e glu, 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 tomar assim. Não, por quê? Porque é muito forte. Tem muitos nutrientes e o que a gente quer é justamente que tenha uma absorção pouco a pouco, que não seja tudo de uma vez, porque senão a gente toma cápsula. A cápsula cai tudo no estômago, aí a pessoa se sente mal e não consegue muitas vezes tomar. E com essa, consegue. Então, ou 500 ml de água. Tem uma paciente que ela faz uma coisa aqui. Ela mistura, e ela põe mais ou menos um pouquinho menos de água, põe mais ou menos 400 ml. E porque ela não gosta muito do sabor, ela põe com um pouquinho de suminho de ananás, um dedinho, uma coisinha assim, e vai lindamente e adora. Então, para vocês verem, aqui há algumas variações que a gente sim pode fazer, sem nenhum tipo de problema. A única coisa que a gente recomenda é não tomar pura, porque é forte. E o sabor é mais acentuado, como é óbvio. Aqui nós temos uma quantidade de vitamina do complexo B muito alta. Então, o que acontece? A vitamina do complexo B é a que tem mais sabor. E a B12, que o bariátrico precisa, tem um sabor muito carregado. Cor e sabor. E a cor da B12, naturalmente, é amarela. É difícil tirar essa cor. A gente poderia ter tirado e procurado outra cor. Mas qual que é o problema? Que então eu tenho que usar colorante. Mas para usar colorante, então saímos do aspecto natural, que é o que a gente quer. Tá bem? Então, esse é o detalhe aqui importante. A Ana tá dizendo que é agradável e ela consegue tomar mais água. Ótimo. Pronto, é aqui que nos interessa. Dora, você hoje chegou tarde, mas não há problema. A Dora é minha frequentadora assídua. A Dora é uma linda que já chegou no peso dela, tá espetacular, tem aqui um bom tempo de cirurgia, que a gente considera muito pequena. Ela anda com 9, quase 10 meses e já tá no peso dela. E tá fantástica, e tá fazendo exercício, e mudou o estilo de vida, e é dessas meninas assim, que agora tão fantásticas. E outro dia ela me mandou uma foto, que tinha que colocar por aqui, porque realmente tá fantástica. Então, pronto. Eu acho que eu não vou mais me alongar, porque hoje eu comecei um bocado mais tarde. Queria ainda comentar coisas para vocês a nível de imunidade. Então, vamos lá. Adoro os corações, obrigada. Fica aí gravado, tá? Esse live fica aqui gravado. E o que é legal? É assim, Carmen também, seja bem-vinda, que eu já não disse oi. A nível de imunidade, o que a gente precisa entender? Que esse é um período delicado. Então, existe outra coisa aqui bem importante, que era o que eu queria comentar. As histaminas. Nós vamos um dia falar só sobre histaminas. As histaminas são substâncias que causam, digamos assim, elas são do ponto de vista bioquímico, elas são umas aminas, pronto, isso para uma pessoa leiga às vezes é difícil entender, mas elas fazem parte da proteína e elas fazem parte, vamos dizer, do sistema de defesa, tá? É como se fosse um mensageiro químico, é como se fosse um carteiro, em que ela vai ser responsável por acionar a resposta imunológica, tá? E existem imensos alimentos. Já vou ler aqui, Karina, não vai embora. Existem aqui imensos alimentos que são ricos em histaminas e que despelotam, ou seja, ativam, são gatilho para reações alérgicas. E eu tenho uma menina que estava aqui, não sei se ela ainda está, porque ela está com criança pequena e de repente não consegue ficar cá, que a gente está fazendo para ela uma dieta específica
para as alergias, porque ela desenvolveu uma alergia depois de ter a segunda bebê. E então, nós temos que aqui cortar alguns alimentos temporais, que são esses alimentos que são ricos em estaminas. Por exemplo, o que é muito rico em estamina? Queijo. Queijo é riquíssimo em estamina. Vinho tinto é riquíssimo em estamina. Sei que muitos aqui são bariátricos e não tomam vinho, mas há alguns alimentos, o próprio chocolate é rico em estamina. Então, eles acabam desempenhando aqui uma função que ativa a resposta imunológica. E então, fica o corpo extremamente sensibilizado. E aí, a gente tem que dar uma dessensibilizada, tá? Por isso, muita gente que aqui confunde alergia de glúten, confunde intolerância de glúten. Obrigada pelos coraçõezinhos. E isso aqui não é legal. Então, a gente precisa aqui trabalhar um pouco essa parte também, tá bem? A gente às vezes tem que diminuir, digamos, essas estaminas. E existem medicamentos que a gente faz para isso, mas às vezes a gente precisa retirar alguns alimentos que são ricos em estaminas, ok? Existem listas desses tipos de alimentos. E aí tem vários deles. As frutas cítricas são ricas em estaminas e tal, tudo bem, mas existem bastantes outros alimentos que a gente às vezes tem que retirar. E por que eu estou falando disso agora? Porque agora é um período, por causa desse pólen, por causa das variações de temperatura, por causa dessa calima, ou seja, dessas poeiras que vêm aqui, que nos alteram a parte respiratória superior, vão ficar muito sensibilizados. E se a gente ainda é sensibilizado e ainda faz uma dieta muito rica em estamina, vai correr mal. Então vai correr mal e às vezes a erupção não é erupção cutânea, mas são essas faringites, laringites, probleminhas assim, ou sinusites, ou as rinites e tal, e em função disso. E às vezes não é só o pólen, são alguns alimentos que a pessoa come de frequência que precisamos aqui alterar e retirar. A gente retira, diminui a sensibilidade e depois vai introduzindo pouquinho a pouco. Isso sim, tem que ser uma consultinha à parte. Por quê? Porque é muito individualizado. Mas já estão aqui cientes de que esses alimentos, por si só, aumentam as estaminas. Outro alimento que aumenta um pouco as estaminas são alguns dessa época também, ok? Que é, sobretudo, morango e os próprios espinafres. Então, não é deixar de comer, não. É simplesmente ver e, se eu tenho alguma sensibilidade, tratar, tá bom? Isso aqui que é importante. A Karina diz assim: a doutora Zaneta é uma fonte de motivação. Por aqui vamos na segunda meia maratona em preparação para o primeiro Spartan. Bom, parabéns. Parabéns aqui, realmente merece aqui um grande parabéns. Karina, é isso aí. É continuar. Eu sempre brinco, hoje mesmo falei até com uma paciente, que eu tenho outra paciente que ela hoje faz maratonas e ela é bariátrica e ninguém diz que ela é bariátrica e ela tá sempre no pódio e eu adoro, eu sou fã número 1 dela, tem que ir lá ver ainda ela correr com ela um dia desses. Mas é isso, é essa modificação de conduta que a gente tem e muda a nossa vida, e isso aqui é formidável. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. A Kati começou a vitamina líquida. Na garrafa ela não gosta tanto, porque parece que custa beber uma garrafa inteira. Metade de manhã numa chávena grande, metade na chávena da tarde, que bebi 2 chás só e corre muito melhor. Isso mesmo. Maria João tá por aqui também. A Maria João também tá tomando a vitamina. Depois ela vai ter que dar meu feedback para ver se ela tá gostando ou não, porque não sei como é que tá. Exatamente. Vou tratar sim. Tô tratando da minha garganta. A Beta tá me dando aqui uma chapuletada na raiz da orelha, como se diz na minha terra. Porque se a gente não cuida da gente, ninguém cuida da gente, sabia? É isso mesmo. Os laticínios. A Lady também tá comentando. Os laticínios, claro, são ricos em estaminas. Por quê? Porque são alimentos proteicos. Não quer dizer que todo alimento proteico seja rico em estamina. Os queijos potencializam, são lácteos, mas ainda potencializam mais porque tem efetivamente mais estaminas na sua própria proporção. Não quer dizer que todo lácteo seja assim, mas os queijos, porque ainda tem um processo de fermentação, aumenta aqui um pouco esse aspecto. Das carnes,
carne de porco tem mais histamina que carne de vaca, que tem mais histamina, ou seja, porco tem mais histamina que vaca e que frango. E que peixe, ok? Então, não é que seja mal. É, exatamente. Vitor, um beijinho pra ti. A Leide tá comentando aqui, principalmente, nomeadamente, naquelas alergias que surgem de repente. Exatamente. E às vezes as pessoas confundem. E às vezes as pessoas são tratadas com rinites, com isso, com aquilo outro, mas nunca altera a alimentação. E aí nunca melhora. Então, sempre com aquele período crônico. E isso é uma coisa que a gente queria aqui trocar. O ovo também, sim. Mas o ovo não é o ovo em si, é mais que tudo a clara do ovo. Boa, Vitor, isso mesmo. Pronto. Olha, a Maria João tá comentando aqui que ela põe 1 litro de água durante a manhã e toma as vitaminas líquidas. E ela vai tomando durante o dia. Ela já tinha me conversado, mas eu queria que ela escrevesse aqui para vocês. Então, Tereza, um beijinho para ti. Então, é mais ou menos isso que eu queria hoje comentar para vocês, contar essas coisinhas. Hoje eu já passei daqui da hora, mas também comecei mais tarde. E a gente tem que cuidar desses detalhes. Então, quem tem processos alérgicos, cuidar. Quem tá em um período que tá consumindo muito queijo, porque foi para lá e agora consome um monte de queijo e não sei o quê. Olho, porque às vezes começa a ter problemas assim de rinites e problemas aqui e não se deu conta que era porque estava nesse período. Então, corta aqui os queijinhos um pouquinho, tira isso aqui que isso aqui melhora. Olha, aqui eu tenho que dar um olá para uma querida que é a minha Gabi Sanches. Minha Gabi foi a minha inspiração para começar a andar de bicicleta, tá? Ela não mora aqui, ela mora na Venezuela. É uma querida, eu adoro ela. Ela foi professora dos meus filhos e foi quem me inspirou na bicicleta. E depois nós rodamos juntas muitas vezes e tenho uma saudade enorme. E quando eu vou andar por aí, Gabi, Gabi, quando salgo de bici por aqui, me recuerdo a los paulinos e me recuerdo muchísimo de ti. Um beijo muito grande em tu coração. E essa Gabi foi professora dos meus filhos no pré-escolar, quando eu vivia na Venezuela. E foi quem me inspirou mesmo a andar em bicicleta. Eu vi ela de manhã cedo, numa segunda-feira, toda ralada, com a canela machucada, mas com uma cara de contente de ter feito corrida. E ela fazia corrida naquela época, eu não corria ainda, nem andava de bicicleta direito. E a partir dela foi muito uma inspiração para mim. Então, minha gratidão por você existir, Gabi. Minha gratidão por você ter sido minha companheira aí em alguns momentos. Ai, que delícia que ela tá aqui, ela me achou por aí e entrou. Que bom. A Maria João também está dizendo aqui que na manhã ela toma todo o litro com a vitamina líquida e ela curte. Adorei, ótimo. Aqui também está a Marisa. A Marisa é a nossa companheira aqui da Pobari, quem organiza toda essa parte, na parte da cirurgia, e ela é uma mestre de reiki fabulosa. Marisa, hoje falei aqui um pouco da afonia e do nosso chakra da garganta, que a gente tem que tratar, né? E às vezes aquelas coisas difíceis. A Leide tá comentando aqui que lhe deu saudade de falar espanhol. Pronto, aqui era só um recadinho que eu tinha que ter dado. Ned, um beijo grande pra ti. A Ned é uma prima querida que mora no meu coração, que também tá longe. E olha, quem precisar aprender reiki, a Marisa dá uns cursos que são realmente muito bons. Eu preciso ainda melhorar no meu e fazer o próximo. Então, vou deixar vocês por aqui. Hoje tivemos aqui vários comentários legais. Gostei muito dos comentários todos que tivemos. Falamos aqui de imensa coisa. Vamos continuar nisso. Então, lembrar que quem está com processos alérgicos nesse período, em virtude disso, evitar os fermentados. Os fermentados são maravilhosos, a kombucha é uma delícia, o iogurte é uma maravilha, mas se eu estou com processos alérgicos, convém aqui diminuir os fermentados, os queijos, porque tem efetivamente muitas dessas histaminas, tudo que for processado, como cárnicos processados, presunto e
Presunto nem tanto, porque o presunto ainda é o menos. Mas salsichas e tal, bom, isso não entra dentro do meu padrão alimentar, mas tudo bem. Os enlatados como tal. E fruta e vegetal que já está muito murcho, que ficou na geladeira e eu esqueci de usar. Esses não são legais para quem tá com processos alérgicos, porque hoje a gente tá falando um pouquinho para quem não chegou aqui, antes, sobre a primavera, as coisas boas da primavera, mas as coisas ruins da primavera. Adoro os coraçõezinhos, obrigada. Que mais que eu tenho aqui? Então, lembrar disso. E pronto, chocolate, claro que também aqui tem que cuidar para quem tá em período de alergia. E vamos então consumir aqueles outros alimentos que são da época, que nos ajudam a melhorar um pouquinho essa parte, tá bem? Então, vou ficando por aqui. Quem precisar de alguma coisa, quem que eu tenho aqui? A Gisele. Gisele, um beijinho para ti também, que eu não te cumprimentei. Tenho aqui a Sara. Quem quiser, que não escutou e ainda ficou com curiosidade de ver, Juan Catara, vai me dizer quem és tu. Quem ficou por aqui, vamos deixar, fica aqui gravado, e então, quando quiserem, estejam à vontade e vocês têm chance de ver isso em outro momento. Semana que vem não temos live, na outra semana de cima, sim. Tem um dia que é feriado do 25 de abril, acho que a gente não tem, que é quinta-feira, e por isso nós vamos alterar e por antes. Acho que é isso. Vocês vão receber aviso, tá? Porque a ideia é que os lives a gente faça a cada 15 dias, para não ficar muito chato, porque eu acho que eu sou muito chata. E dou muita informação, então acho que às vezes até é chato demais. Mas dia 25, se não me equivoco, é feriado, daí acho que a gente adianta. A programação tá feita, depois a gente pode até mandar e vocês digam se querem mais coisas, se querem escutar outras coisas, se tem alguma outra dúvida, digam, se querem algum outro assunto específico, digam que a gente vai escrevendo e vai falando e vai orientando aqui a vidinha de vocês, tá bem? Então, um beijo enorme para todos. Vou fazer o jantar, porque aqui já vão chegando em casa, já tô vendo aqui que o povo vai chegando. Deolinda, um beijo para ti. Um beijo para os dois, tá bem? E vamos nos cuidando. E eu também vou me cuidar para ver se eu fico bem boa para poder falar mais e melhor. Mais não, né? Mais melhor. E a gente vai conversando sobre isso. Então, depois vou tirar uma fotinho. Vou fazer aqui a tortinha, que hoje, inclusive, temos ainda outra visita. Vem um amigo do meu filho jantar cá e ainda não fiz nada. E agora que eu vou trabalhar, mas eu faço assim, rapidinho, aparecem as coisas aí feitas. Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente vai falando. Quero feedbacks de quem estiver tomando a vitamina. Diga o que for, bom, mal, ruim. Quero que saiba, porque a ideia é sempre a gente melhorar. E quando nós temos esse tipo de crítica, não é nada mal, isso não incomoda, isso ajuda, tá? Beijinho no coração. Até logo. Vou terminar por aqui. Adeus.